Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária, em 3 de outubro de 2007. Presidência dos senhores vereadores Aloísio Freitas, presidente, e Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Mauro, Argemiro Pimentel, Luiz Carlos Ramos, Carlos Bolsonaro, Aloísio Freitas, Tereza Berger, Patrícia Amorim, Rogério Bittar, Leila do Flamengo, Roberto Monteiro, Eliomar Coelho, Cláudio Cavalcante, Dr. Jairinho, Jorge Pereira, S. Ferraz, Verônica Costa, Paulo Serri, Adilson Pires, Jorge Felipe, Silvia Pontes e Bencardino, 21, assume a presidência o senhor presidente Aloísio Freitas e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 16h36. Aprovada a ata, passa-se ao ordem do dia. A presidência suspensa os trabalhos para a convocação dos adultos. Está reaberta a sessão. Em tramitação ordinária, segunda notificação e votação, projeto de lei número 1161 de 2007, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Estabelece o dia 12 de agosto como dia da Igreja Presbiteriana do MEI e do Presbitério Guanabara. Na hora 2, escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei número 241 de 2007, de autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras, que considera de utilidade pública a Associação Educacional Garrica de Menezes. Na hora 2, escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Senhores vereadores que estejam nos seus gabinetes, por favor, queiram descer ao plenário para darmos continuidade aos trabalhos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 834-A de 2002, de autoria do senhor vereador João Cabral, que dispõe sobre o uso de dispositivo higiênico para veículos de tração animal, em especial charretes, carruagens, carroças e similares, de aluguel e particular. Para encaminhar. Para encaminhar. Na hora 2, escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão. Para encaminhar. Vamos escolher o parecer da Comissão dos Direitos dos Animais. Vereador Paulo Serri, parecer pela comissão. Parecer favorável. Parecer favorável. Para encaminhar. Para encaminhar, no vereador Paulo Serri. Senhor presidente, proponho o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário adiamento dessa matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1789 de 2003, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura, considera de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Parque Estoril. No aro 2, escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação. Vereador Paulo Serri, por favor. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei 1620, 2003, de autoria do senhor vereador Aloísio Freitas, que declara de interesse social para fins de desapropriação o imóvel situado na rua Caxambi, 13ª região administrativa, e dá outras providências. Questão de ordem, presidente. Pareceres não, né? Para encaminhar, vereador Átila Nunes Neto.
Pedir para adiar por uma sessão, por favor. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Adiada a votação da matéria por uma sessão. Intervenção ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar número 15 de 2005, de autoria nacional da vereadora Leila do Flamengo, que cria uma zona turística no entorno do estádio, da estação de trem do Corcovado. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração, Assuntos Ligados ao Servidor Público. Está pendente do parecer da Comissão de Administração, Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereadora Tereza Berger. Não estando presente. Vereador Agemiro, não estando presente. Vereador Estepano Essencian. Emitir parecer pela comissão. Qual é a comissão, senhor presidente? Servidor público? Administração e assuntos ligados ao servidor público. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Pela comissão de assuntos urbanos, vereador Paulo Serri. O parecer é favorável. Parecer favorável. Pela comissão de turismo, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável. Pela comissão de abastecimento de indústria, comércio e agricultura, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável. Pela comissão de higiene, saúde pública e bem-estar social, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável. Para encaminhar. Para encaminhar, 9, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário adiamento dessa sessão dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar número 37 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro, que determina a obrigatoriedade dos shopping centers terem um posto de saúde emergencial aparelhado para atendimento de seus funcionários e usuários. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Paulo Serri. O parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável. Parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento da Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para encaminhar. Para encaminhar, novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar número 49 de 2007, de autoria das comissões de Justiça, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, Assuntos Urbanos, Meio Ambiente, Esporte, Lazer, Transportes e Trânsito, que suspende novas constituições na área que mencionam ainda outras providências. Para encaminhar. Para encaminhar, novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 534 de 2001, da autoria do senhor vereador S. Ferraz, que proíbe a exibição nos postos de revenda de combustível automotivo de bandeira e marca comercial diferente do distribuidor de origem. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar. Para encaminhar, novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1449 de 2003, da autoria do senhor vereador Adilson Pires, que autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município do Rio de Janeiro o Conselho de Defesa do Torcedor e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Estepano Essencian. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1548 de 2003, da autorização da vereadora Lucinha. Autoriza o Poder Executivo a construir uma Vila Olímpica na comunidade Nova Sepetiba, em Sepetiba, P53, da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1645 de 2003, da autoria do senhor vereador Pedro Porfírio, isento os motoristas maiores de 65 anos ao pagamento de pedágio cobrado nas vias urbanas do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Para emitir parecer, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Transportes e Trânsito, vereador Stefano Necessiano. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Paulo Serri. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 2291/2004, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa. Dispõe sobre a colocação de avisos nas dependências de bares, restaurantes similares e estabelecimentos distribuidores de bebidas alcoólicas, alertando sobre os riscos de seu consumo durante a gravidez e da outras providências. Para encaminhar. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 710 de 2006, da autoria do senhor vereador Guaraná. Dispõe sobre a prática do kitesurf ou kiteboard nas praias do município do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 753 de 2006, da autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Proíbe a realização de cirurgia para extração de garras de felinos, onicotomia, no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Na orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar. Votação. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tradução ordinária, primeira discussão, projeto de lei 904 de 2006, da autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Dispõe sobre a efetivação do direito das pessoas com deficiência ao esporte e lazer. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei 925 de 2006, da autoria do senhor vereador Márcio Pacheco e Átila Nunes Neto. Institui penalidade para o atraso na prestação de serviços com hora marcada. A presidência vai ler o parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Solicito o senhor vereador Paulo Serri para emissão. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Stefano Necessiano. Parecer favorável. Parecer favorável. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 928 de 2006, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a classificação das academias de ginástica similares no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir parecer, senhor vereador Paulo Serri. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 943 de 2006, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho. Dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados ou não em vias do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A presidência da ciência está de poder de um requerimento do vereador Dr. Jairinho, requerendo a retirada definitiva do projeto de lei 943 de 2007. Vereadores que aprovam o requerimento de retirada do projeto, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 985 de 2006, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis que menciona. A matéria está pendente
de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Solicito o vereador Leomar Coelho para emitir parecer sobre a matéria. Senhor presidente, o parecer é favorável. O parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer pela Comissão de Meio Ambiente, o novo vereador, doutor Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, novo vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, novo vereador Stepano Esserciano. Parecer favorável. Essa matéria requer quórum de 2/3. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão. Refazendo a fala. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1107 de 2007, da autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Proíbe a utilização de telefone celular e outros em sala de aula. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1061 de 2007, de autoria do senhor vereador Leomar Coelho. Considera de utilidade pública a Casa Estrelas do Amanhã, CEAM. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 80 de 2007, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e idosos com mobilidade reduzida em banheiros públicos. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir parecer, nobre vereador Leomar Coelho. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência, solicito o vereador Paulo Serri para emitir parecer. O parecer é favorável. Para encaminhar. Para emitir parecer pela Comissão de Idoso, vereador Átila Nunes Neto. Parecer favorável. Parecer pela Comissão de Idoso é favorável. A matéria requer código de maioria absoluta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, a nova vereadora Silvia Pontes. Eu queria aproveitar só e lembrar. Eu quero pedir um adiamento, por favor, por uma sessão. E lembrar, não podia deixar de lembrar que hoje é dia de São Francisco de Assis e que todos fizessem uma reflexão na oração de São Francisco de Assis. E aproveitar, presidente, dizer que hoje eu estive numa missa na igreja de São Francisco de Assis e hoje os animais também, né? O São Francisco é o protetor dos animais e mencionei lá que um nobre colega nosso é o presidente da comissão, da qual eu honro ser vice-presidente. Só isso, presidente. O parecer da... A presidência submete ao plenário. Se aprova o adiamento dessa sessão, dessa matéria por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1095 de 2007, de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Considera de utilidade pública o CIEDES, Centro Integrado de Estudos e Programa de Desenvolvimento Sustentável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1106 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que obriga a inclusão de rede de coleta e armazenamento de água da chuva em edificações que venham a ser construídas no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Stepano Esserciano para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, o vereador Paulo Serri. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente,
Vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Stepano Esserciano. Parecer favorável. Parecer favorável. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, nobre vereador Dr. Nelson Ferreira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, gostaria de ler aqui o convite da deputada estadual Valdete Brasiel, que tem o prazer de convidar para a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor vereador Nelson Manuel da Silva Ferreira, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 2007, às 18h30, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, Palácio Tiradentes. Gostaria de convidar também todos os colegas vereadores a estarem presentes a esta sessão solene e conto com a vossa presença. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1108 de 2007, de autoria do senhor vereador professor Célio Luparelli. Tomba para fins de preservação histórica e cultural a edificação onde funciona o Cine Baronesa, situada na esquina das ruas Cândido Benício e Rua Baronesa, Praça Seca, na 16ª região administrativa, Jacarepaguá e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Eliomar Coelho, para emitir parecer. O parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Rubens Andrade. Parecer, senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Para Na hora encaminhar. do excluído, para discutir a matéria, encerrar a discussão, para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1111 de 2007, de autoria do senhor vereador Jerominho, considera de utilidade pública a Associação de Proteção dos Amigos e Adeptos do Culto Afro-Brasileiro e Espírita APACAB. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1114 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, dispõe sobre as características dos elevadores a serem instalados em edificações de uso residencial, comercial, de serviço ou mistos. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Solicito o vereador Eliomar Coelho para emitir parecer. Parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Pela defesa, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, vereador Roberto Monteiro. Vereador Stepano Esserciano. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor presidente. Na hora do escrito para discutir a encaminhar. matéria, encerrada a questão. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Adiamento Vereador por uma sessão, Roberto senhor Monteiro. presidente. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa sessão, dessa matéria por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1129 de 2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal. Dispõe sobre a obrigatoriedade de bicicletário no shopping center, hipermercados e seus congêneres da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Transportes e Trânsito. Para emitir parecer, doutor Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Pela Comissão de Transportes e Trânsito, não, pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho. O parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Paulo Serri. Parecer favorável. Favorável. Na encaminhar. hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar. Em votação. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1141 de 2007, da autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Revoga a lei 237, de 1º de setembro de 1981. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1142 de 2007, de autoria do senhor vereador Stepano Esserciano, institui o dia em homenagem e solidariedade ao povo armênio pela passagem do genocídio ocorrido contra esta nação em 24 de abril de 1915. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa de Direitos Humanos.
Vereador Paulo Serri para emitir parecer. Parecer é favorável. Parecer favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1196 de 2007, de autoria do senhor vereador Luiz André Deco. Dispõe sobre a instituição do dia do aniversário do bairro de Vigário Geral e a inclusão no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, assinalando-se a comemoração para o dia 4 de outubro. A matéria está pendente da Comissão de Finanças e Orçamento pela Gestão Financeira. Solicito o novo vereador André Gouveia Vieira para emitir parecer pela comissão. Parecer favorável, presidente. Parecer da comissão é favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1217 de 2007, mensagem 105 de 2007, de autoria do Poder Executivo. Retifica a parte do anexo da lei número 2912, de 29 de outubro de 1999, no que se refere à delimitação das comunidades de Vila Canoas e Pedra Bonita. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Sami Jorge para emitir esse parecer. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. O parecer da comissão é pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Administração, Assuntos de Causa e Servidor Público, novo vereador Paulo Serri. Parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, novo vereador Eliomar Coelho. Parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Nelson Ferreira. Parecer da comissão é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1307 de 2007, de autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe, inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro a semana do Hispanidade e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Vereador Rubens Andrade para emitir parecer. Parecer favorável, senhor Parecer favorável pela comissão. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 186 de 2007, de autoria da senhora vereadora Aspasa Camargo. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao médico Leon Zaguri. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 196 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Silvino José Lemos. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 200 de 2007, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Francisco Chagas Eloia. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 204 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Olávio Egídio Monteiro de Carvalho. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 206 de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Luciano Huck, apresentador da TV Globo no Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Stepano Esserciano. Senhor presidente, em meu nome e em nome de todos os outros companheiros que assinam esse comunicado que nós vamos entregar à mesa diretora sobre a criação do bloco parlamentar progressista nessa casa. Os vereadores Adilson Pires, Pedro Porfírio, Adilson Pires do PT, Pedro Porfírio do PDT, Rubens Andrade do PSB, Stepano Esserciano, PPS, André Gouveia Vieira, do PSDB, Roberto Monteiro, do PCdoB, Sami Jorge, do PDT, Wilson Leite Passos, do PP. Gostaria de, numa leitura dinâmica,
o nosso bloco fez um manifesto da criação desse bloco que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para poder ler e, em seguida, pedir, normalmente, para ser transcrito no Diário Oficial. A cidade do Rio de Janeiro é dona de nossos mandatos. A democracia é fruto de lutas passadas e dedicação no presente. A interdependência dos poderes executivo, legislativo e judiciário forma a base de sustentação de uma sociedade que se quer justa, progressista, atuante e transparente. Quando, por qualquer razão ou circunstância, permite-se a interferência na autonomia dos poderes, quem perde é o cidadão, a cidade, a nação como um todo. A velocidade com que os avanços tecnológicos, a economia de mercado e a ideia de um mundo único vem se processando, não pode nem deve servir de álibi para a desconstrução de valores, direitos e garantias. O ser humano deve ser sempre o foco principal de todas as ações do Estado. A sociedade brasileira está atenta e exigindo dos homens públicos uma postura coerente com os valores que ela enxerga como corretos e éticos. A resposta a esses anseios e necessidades deve ser dada por todas as instâncias de poder do país. Nós, um grupo de vereadores do Rio de Janeiro, todos compromissados com o destino da nossa cidade e de nossa gente, decidimos formar o Bloco Parlamentar Progressista no intuito de juntos somarmos forças para o desempenho eficiente e digno de nossas funções parlamentares. Concluímos que juntos aumentamos a possibilidade de dar sequência a projetos, posturas e ideias que muitas vezes não conseguem ocupar espaço em um cenário de maioria a serviço do Executivo. Trabalhar pelo funcionamento eficaz do Legislativo Municipal é uma das nossas metas. Exigimos o direito de trabalhar e de sermos ouvidos. Só um segundo, senhor presidente, porque é muito importante aqui o nosso querido assessor e o vereador Rubens Andrade estão discutindo um assunto de suma importância para a cidade, com toda certeza, e, infelizmente, estão interrompendo. Eles não entraram no bloco, estão arrependidos e agora estão... Mas trabalhar pelo funcionamento eficaz do Legislativo Municipal é uma das nossas metas. Exigimos o direito de trabalhar, expurgando de vez a queda de sessões por falta de quórum preliminarmente combinada. As matérias devem ser apresentadas, discutidas e votadas, e é direito do cidadão saber como vota cada um de seus representantes. É preciso romper com as tentativas de obstrução dos trabalhos legislativos, com a prática do Executivo de acumular vetos na ordem do dia. Não vamos, em hipótese alguma, contribuir com aqueles que apostam no descrédito das instituições democráticas. E isso se contrapõe com o trabalho. O Executivo precisa compreender e aceitar as funções fiscalizadoras do Legislativo. Precisa entender também que as suas ações devem se pautar pelo regime da legalidade. O orçamento do município precisa ser executado com planejamento, metas, prioridades e não ao bel prazer de quem, temporariamente, detém a chave do cofre público. Temos a visão da cidade que pertence a todos e a consciência de que os mais pobres, nesse instante, merecem um olhar mais atento do poder público municipal. Estamos prontos a participar e colaborar com todas as ações positivas para a cidade do Rio de Janeiro, sem abrir mão do direito legítimo de nos opormos a qualquer tentativa de manipulação e uso da máquina pública como se fosse particular. Habitação, saúde, educação, segurança, transporte, trabalho e cultura não podem transformar-se em clichês que aparecem nos períodos eleitorais e desaparecem no correr do dia a dia. Este manifesto é escrito no dia 1º de outubro de 2007, portanto, há um ano das próximas eleições, e a formação do Bloco Parlamentar Progressista quer criar para a cidade do Rio de Janeiro a possibilidade de enxergar com luz e nitidez o desempenho dos seus parlamentares. Nas urnas, queremos ter o ônus e o bônus do nosso trabalho, mas não queremos ser confundidos com os que, muito antes de servir a cidade, dela se servem. Vindo de diversos partidos políticos,
com matizes, programas e metas diferenciadas, temos como ponto de união o firme propósito de resgatar a essência da política, que é estar a serviço dos interesses gerais de uma cidade, de um povo e de uma nação. Nesse instante em que apresentamos nossos propósitos, abrimos aos demais parlamentares que venham a se identificar com as nossas ideias o convite para que sigam conosco. O que pretendemos, por fim, é honrar a confiança que nossos concidadãos nos delegaram, fortalecer a democracia e fazer uma confissão de fé, de amor, de respeito e de lealdade ao povo do Rio de Janeiro, verdadeiros donos de nossos mandatos. Rio de Janeiro, em 1º de outubro de 2007, Adilson Pires, Pedro Porfírio, Rubens Andrade, Stepano Essencian, André Gouveia Monteiro, Wilson Leite Passos, Sami Jorge, Roberto Monteiro. Vou entregar, nesse momento, ao presidente Aloysio de Freitas. Muito obrigado, excelência. Vereador Stepano Essencian, eu quero agradecer aos vereadores, nesses 45, 50 dias que eu estou à frente da presidência da Câmara Municipal, o esforço conjunto de todos os vereadores, que nós conseguimos apreciar 140 vetos e quase 100 projetos de lei dos senhores vereadores. Eu acho que é algo que eu estou aqui há 4 mandatos, eu nunca vi a Câmara funcionar de maneira tão eficiente nesses 50 dias que nós estamos aqui. Evidentemente que não é o vereador Aloysio Freitas presidente, é um esforço conjunto da grande maioria de vereadores, onde o senhor, evidentemente, é uma das pessoas principais que participou disso. Tá? É só o que eu quero lembrar, porque foi um esforço muito grande e eu acho que os vereadores, a Câmara Municipal, como representante da cidade do Rio de Janeiro, está de parabéns pelo trabalho realizado nesse período. Não quer falar não, vereador Leomar Coelho? Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo no 228/2007, de autoria da mesa diretora, que revoca o dispositivo da lei número 698, de 28 de dezembro de 1994. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Stepano Essencian. Solicito o adiamento por uma sessão dessa matéria. A mesa submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em 5ª sessão, emenda 5 do 5. Projeto de resolução número 40 de 2003, da autoria dos senhores vereadores Cláudio Cavalcante, Leila do Flamengo, Verônica Costa, Gerson Berger, professor Washington, Fernando Guzmão, Rodrigo Beto, Marcelino de Almeida, Lucinha, Paulo Melo, Eliomar Coelho, Rosa Fernandes, Jamiro Pimentel, doutor Monteiro de Castro. Cria a medalha de São Francisco de Assis, 3º milênio, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para encaminhar. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão em 5ª sessão, emenda 5 do 5, projeto de resolução 55 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que impede a realização de sessão secreta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e revoga os artigos que menciona. No orador escrito para discutir a matéria, não. A presidência vai colher o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Sami Jorge. Senhor presidente, parecer é pela regimentalidade. Parecer pela regimentalidade da matéria. Para encaminhar. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão, para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, discussão única, projeto de lei 880 de 95, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Proíbe a mudança de denominação de logradouros cuja denominação oficial existe há mais de 20 anos. Em discussão, o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. No orador escrito para discuti-la, encerrada a discussão. Em votação, o parecer pela inconstitucionalidade. Senhores vereadores que aprovam, como estão, rejeitado
projeto segue às comissões. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, que constará apenas do expediente. Está encerrada a sessão.